Boa noite, sejam bem-vindos à última aula do nosso curso de Preparo em Primeiros Socorros para Profissionais de Educação à luz da Lei Lucas. Nessa última aula iremos fazer a revisão, relembrar todos os temas e reforçar os conhecimentos que foram adquiridos nesse meio tempo. Uma das questões principais é tratarmos também sobre o porquê aprender os primeiros socorros, porque além de ser um dever legal, a escola é um ambiente que as crianças passam muito tempo, portanto, envolvem diversos riscos. Às vezes elas correm, elas podem se machucar, podem engasgar e talvez ter uma crise convulsiva dentro do espaço, podem ter acesso a tomadas e podem tomar um choque, podem, às vezes no jardim, encontrar algum animal peçonhento como um escorpião ou uma lagarta. Então esse preparo é muito importante porque na escola temos riscos. E é super importante ter a habilidade de realizar os primeiros socorros, porque pode ser a diferença entre a vida e a morte, ou entre uma recuperação mais simples e uma mais complicada, ou às vezes até a existência de sequelas ou não. Então, é não só uma capacitação que é necessária legalmente, mas também é uma questão humanitária e social de cidadania. Outra questão que foi abordada é reconhecer uma emergência e saber quando agir. Então, quais são os sinais de emergência? Inconsciência, ausência de respiração, convulsões, engasgos, sangramentos, queimaduras. E, claro, pedido de ajuda, né? Se a criança se aproximar de você pedindo ajuda porque aconteceu alguma coisa, prestar atenção e fornecer o devido atendimento. Também é sempre necessário garantir a segurança do local e aprendemos também sobre a conduta inicial, o protocolo ABCDE. O A é de airway, vias aéreas, então seria garantir que não tenha obstrução nas vias aéreas. B de briefing, ventilação, que é buscar por sinais mais avançados de problemas na respiração, como por exemplo alguma coisa no pneumotórax. C de circulação, que é buscar por sinais de hemorragia e perda de sangue. D, disability, disfunção neurológica, que é a busca por sinais de consciência, então se a pessoa está respondendo, até aplicar a escala de Glasgow, se for o caso. E E de exposure, exposição e controle de temperatura. Verificar se é preciso retirar a roupa, se ele está com hipotermia, se ele está muito quente. No caso de desmaios e inconsciência, aprendemos as medidas. Se houver uma perda súbita e temporária da consciência, que pode ser causado por calor, hipoglicemia, às vezes numa criança que tem uma disposição diabética, fatigas e emoções intensas. A conduta é deitar de lado, afrouxar as roupas, arejar o ambiente e acionar o SAMU. Em bebês é necessário avaliar a respiração. Se o bebê desmaiar, perder a consciência e não estiver respirando, é necessário iniciar o protocolo de reanimação. As convulsões, por sua vez, são descargas elétricas anômalas no cérebro. E elas geram não só a perda da consciência, como no desmaio, mas elas geram movimentos involuntários. A maior preocupação nesse caso é garantir que o paciente, ou a criança, nesse caso, porque nós estamos numa escola, não se machuque até a chegada da emergência. Então, garantir a segurança do local, não permitir que as pessoas gravem ou tirem fotos, não permitir que tenham objetos no caminho, não colocar nada na boca, proteger a cabeça da criança e afastar os objetos, e após a crise, colocar em posição lateral de segurança e observar o tempo da crise. Uma vez que o socorro chegar, é preciso informar quanto tempo foi a crise e como foi a ocorrência. Já na aula de OVACE, objeto nas vias aéreas, que nós chamamos casualmente de engasgo, que é o que acontece quando um corpo estranho bloqueia as vias aéreas. Os sinais são tosse fraca, ausência de som, cianose, que é a coloração azul, mãos no pescoço, a pessoa tenta sinalizar que tem alguma coisa errada. Nos adultos, realizamos a manobra de Heimlich, que são compressões abdominais de dentro e para cima, no formato de J, e em bebês são 5 tapas nas costas, alternando com 5 compressões na frente do peito para que seja expelido o que tiver na via aérea. Já a parada cardiorrespiratória, o PCR e o desfibrilador, nós temos como sinais a ausência de resposta, o pulso e a respiração. A ressuscitação cardiopulmonar parte de 30 compressões para 2 ventilações em adultos. E o desfibrilador nós precisamos ligar, colocar as pás e seguir as instruções para aplicar o choque se indicado. Manter até a chegada do socorro. Nos acidentes comuns em escola, nós tratamos sobre quedas, queimaduras, choques e intoxicações.
A prevenção é a supervisão constante, a eliminação dos riscos e a educação preventiva. Em caso de acidentes, manter a calma e seguir todos os protocolos de risco. Já nas picadas e intoxicações, lidamos com animais peçonhentos como cobras, aranhas, escorpiões, abelhas e lagartas, e a conduta seria lavar com água e sabão, manter a vítima imóvel e não fazer torniquete. Muitas vezes a pessoa pensa assim, vou fazer um torniquete para parar a circulação do veneno. Não faça isso. A intoxicação, não provocar o vômito, não dar leite ou água, manter a pessoa calma até o momento da chegada do atendimento e levar a embalagem do produto e entregar para o SAMU. No caso da intoxicação dos animais peçonhentos, se for possível tirar uma foto do espécime ou obter o espécime em si para levar ao tratamento, é uma boa, porque às vezes precisa de um soro específico e precisa identificar realmente qual foi o animal. Nas queimaduras, o cuidado é lavar com água fria, não usar gelo ou pomadas, retirar as roupas e pressionar objetos que possam pressionar a área, cobrir com compressas limpas e frias e encaminhar para avaliação médica se houver bolhas, vermelhidão ou se a área for muito grande. O que é muito importante, sempre acionar o SAMU, 192 ou os bombeiros, 193, manter registro do ocorrido e comunicação com responsáveis. Quando a gente fala aqui de manter registro do ocorrido, não apenas formalizar nos documentos da escola, mas também tem uma questão muito importante, que é, caso da convulsão, anotar o tempo de crise, no caso do desmaio, anotar o que aconteceu, quanto tempo a criança ficou desacordada. É importante ter em mente que as informações do que aconteceu podem ser necessárias. Como, por exemplo, no dos animais peçonhentos que acabamos de falar, é muito importante você ter a informação do que foi o animal, ou nas intoxicações, saber qual foi o produto que causou a intoxicação. Então, manter o registro do ocorrido. Comunicação com os responsáveis, trabalhar em equipe e manter os kits de primeiros socorros acessível. Prevenção e educação é participar no currículo de ciências quando cuidado ao corpo e no currículo de educação física sobre nós e os outros, né, a forma de se movimentar, prestar bastante atenção, envolver a comunidade escolar na cultura de segurança e utilizar tecnologias digitais, vídeos, podcasts, apps, para reforçar as ideias. É importante que as crianças saibam sobre as diferenças entre as pessoas, que existem pessoas que têm epilepsia, pessoas que têm convulsões, que não importa a raça, o gênero, a etnia, a condição social da pessoa, ela merece atendimento, que pode ser que aconteça alguma coisa com uma pessoa que já tem uma condição prévia, mas que também pode ser que você, que nunca teve nada, caia e quebra o braço, por exemplo. E nesse momento que tem uma fratura, pode ser uma fratura exposta, pode ocorrer uma hemorragia, então é inesperado e elas não podem se assustar no momento. Então é importante que elas tenham uma noção básica da situação. E embora alguns pais possam falar, mas meu filho vai saber que acidentes acontecem e ele vai ficar traumatizado. Então é importante falar para o pai ou para o responsável que o trauma vai ser muito pior se ele descobrir na hora de um acidente que aquilo pode acontecer. Se ele já tiver um conhecimento prévio, introduzido por um professor, com calma, com tranquilidade, num ambiente controlado, no momento de uma situação que precisa de primeiros socorros, esse estresse dele será muito menor e ele conseguirá, com calma, entender a situação. Montamos, portanto, uma atividade avaliativa, o link do Forms está aqui, essa avaliação final, para você saber como que foi seu desempenho durante o curso. E uma vez que seja feito, o que nós recomendamos? A referência, que é o Manual da Prefeitura de Primeiros Socorros, ele também é a nossa sugestão de manual complementar, de material complementar no caso. Então, façam a leitura, tenham uma cópia no celular junto com o aplicativo da Cruz Vermelha, que foi sugerido lá na primeira aula. E como repassar esse conhecimento? A nossa sugestão para consolidar os conhecimentos ao longo do curso é realizar uma simulação guiada das emergências escolares. Organizar participantes em grupos e eles vão representar diferentes situações de riscos. Cada grupo tem um cartão contendo o cenário da ocorrência, por exemplo, desmaio, engasgo, convulsão, queimadura. E os sintomas observados, os recursos disponíveis no ambiente, e eles deverão discutir e definir como será realizada, que medidas vão adotar. Durante a apresentação de cada grupo, uma vez que eles tenham feito essa decisão, eles ensinarão brevemente sua resposta à emergência, e ao final de cada simulação, o professor coordenador que estiver mediando deverá conduzir uma análise, falar, olha, isso aqui que o grupo fez foi interessante, fazer uma análise individual de cada apresentação do grupo. No final, eles devem produzir, cada um dos grupos, de forma colaborativa, um checklist de condutas corretas para emergências escolares e
devem transformar isso em um mural informativo ou documento digital que seja compartilhado para toda a escola, de forma que as tecnologias digitais sirvam para emancipar, através do currículo, tanto de ciências quanto de educação física, inserindo a matéria de primeiros socorros, que é uma necessidade hoje em dia por causa da Lei Lucas, e além disso espalhando para o resto da comunidade escolar. E é isso, muito obrigada por participar do curso. Qualquer coisa, entre em contato com a equipe e até mais!